Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para tratarmos de assuntos relacionados à alta magia, ordens iniciáticas e temas afins. Reuniões essas que nós temos todas as quartas-feiras no Colégio da Vitória e no Monastério Homopax. As três vias internas da tradição cristã: a via mística do sacerdote, do cavaleiro e do operativo, sob os auspícios do filósofo desconhecido, do grande mestre Filipe de Leon, dos grandes cavaleiros Real Croix, dos cavaleiros iluminados da Rosa Cruz, dos sublimes superiores incógnitos verídicos, dos soberanos superiores incógnitos perfeitos, dos mestres de sabedoria e compaixão. Sob os auspícios da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, do grande priorado martinista, do grande soberano santuário dos Cavaleiros da Palestina, da Ordem Hermética da Rosa Cruz Essencial e da Grande Fraternidade Branca. Aqui nós temos um exemplo da nossa tradição sacerdotal, a tradição de cavalaria, ou equestre, e a tradição operativa, ou mágica. Um símbolo aí da Rosa Cruz, símbolo alquímico medieval, um símbolo da gnose, que nós temos paralelo a esses três caminhos, a gente tem, né, a tradição Rosa Cruz, que permeia esses três caminhos, e muitas vezes se apresenta de uma forma ou de outra. Isso nos leva a conhecimento da realidade mágica, e esse conhecimento da realidade mágica nos leva à verdade absoluta, como nós temos aí nessa imagem à esquerda de Santo Agostinho, de Hipona. Essa passagem, essa imagem normalmente remete a uma passagem do livro dele, Confissões, em que ele fala assim: a tua palavra trespassaste do meu coração, e desde então amei-te. Essa palavra, né, ela se apresenta para nós, às vezes, num momento em que nós estamos entregues, né, e ao receber essa palavra, essa verdade espiritual, nós acessamos um outro mundo. E ao acessar esse outro mundo, nós começamos a trabalhar com diversos arquétipos, a nível de elementos, arquétipos astrológicos e tudo mais. Esse é um símbolo da Rosa Cruz. Eu coloco esses símbolos aqui antes dessa palestra, porque, na verdade, para a gente colocar que o intuito de todo esse processo que a gente vai estudar e que a gente vai conversar aqui é a evolução espiritual e a comunhão com o cósmico. Bom, o que acontece é o seguinte: nas últimas palestras, nós vimos, fazendo uma breve recapitulação, da importância das três leis da física. A primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei, que fala que a força que você aplica sobre um corpo, quanto menor é a massa desse corpo, maior é o movimento que ele vai, essa força vai
fazer com que ele se movimente mais rapidamente. E a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Diante disso, nós percebemos, quando nós estudamos o sofrimento, que o universo age de acordo com as nossas intenções e reage de acordo com as nossas ações. E quando há uma incoerência entre as nossas ações e as nossas intenções, o universo vai modificando a forma, a linguagem dele no trato com a gente, aplicando mais força para que a gente possa sair da inércia. Então a gente percebe que a tendência nossa é nos mantermos na inércia, e o universo não quer isso, o universo quer a evolução. Então ele aplica força para que a gente saia da inércia. E aí vem as conjecturas da vida, muitas vezes as idiosincrasias da vida e o próprio sofrimento. É uma forma do universo mostrar para a gente que a gente está indo contra a correnteza e que mantendo uma inércia de movimento e indo contra a tendência natural, que é nos impulsionarmos para a evolução. Então a gente tem uma força que é uma força da evolução, que é uma força espiritual, e uma força material, que é uma força da inércia, né? Então você vem aí a questão das polaridades. A princípio, a tendência é que se mantenha a inércia, seja ela de repouso ou de movimento. Aplicando-se essa força, se sai da inércia. Aí vem a importância, né, das práticas de ascese moral. O que é ascese moral? Ascese moral é a purificação da alma através da prática das virtudes espirituais. Essa é uma definição de São Clemente de Alexandria. Bom, esse é o primeiro assunto, perdão, que nós vamos tratar aqui. Além de tratar da ascese moral, nós vamos tratar também de certos axiomas epistemológicos. Na verdade, 3 axiomas epistemológicos. Resumidamente, o que nós vamos ver? Que na nossa tradição, a gente não concorda com essa visão congelada, essa visão estática de dogma. Nós acreditamos que a pessoa tem que ter uma postura, que é uma postura de estar aberto ao novo, mas também, muitas vezes, é necessário que nós partamos de determinados pressupostos. Em vez do dogma, de nós partirmos de dogmas, que são coisas fechadas, crenças onde não tem a possibilidade de alteração ou de mudança, nós partimos do princípio da importância da existência e de se trabalhar com as axiomas epistemológicos. O que são isso? Seriam prováveis verdades. E nós, a priori, partimos do princípio que existe uma grande possibilidade daquilo ser uma verdade eterna, e à medida que nós vamos estudando, praticando e vivendo a nossa vida, nós vamos colocando esses pressupostos em testes, esses axiomas em teste. Então, resumidamente, seria isso. Resumindo, seriam os 3 axiomas principais. A importância das escrituras sagradas de diversas tradições, sejam elas canônicas, deuterocanônicas, pseudepígrafas ou apócrifas, e a importância de determinados textos herméticos, como a Tábua de Esmeraldas, os 7 princípios herméticos, né, e o próprio Corpus Hermético, né, que são textos que são essenciais para o estudo e para o entendimento da realidade espiritual. Nós temos que lembrar, né, que a espiritualidade ela é ordenada, então existe uma série de leis. E quando nós conhecemos essas leis, nós conseguimos agir de forma a trabalhar com as causas primeiras, com as leis maiores, nos submetendo a essas leis maiores, muitas vezes nós nos liberamos de leis inferiores, já que nós estamos de acordo com esses princípios maiores. E é aí que acontecem os milagres, é aí que acontece a magia. Um outro axioma seria a importância de se focar na nossa tradição, nas tradições judaica, cristã
e egípcia. Então, seria basicamente esses os axiomas. Com relação à parte de ascese moral, nós temos uma série de princípios e pontos que nós usamos para fazer uma autoanálise diária e verificar se nós agimos de acordo com essas verdades eternas e com as leis espirituais. O polimatripatriarcado primordial e seus organismos apêndices, dentre estes do Colégio Adeptorum, não se considera detentor da verdade absoluta e reconhece que toda religião e tradição é dogmática por definição. Entretanto, numa tentativa de reconciliar aparentes paradoxos, como fé e razão, ciência e religião, propõe-se que os dogmas sejam substituídos por axiomas epistemológicos. Esses axiomas seriam pressupostos plausíveis que, com o tempo, seriam testados pelos seus membros ao longo da vida. É importante ressaltar que, mesmo nas ciências exatas, existem certas verdades que não são comprovadas, mas que precisam ser inferidas para que se possa explicar a realidade. Pelo menos até que se comprove estas verdades ou até que se encontre uma ou outra forma de explicar a realidade. Bom, vamos analisar primeiro a definição da palavra dogma. O dogma nada mais é do que uma doutrina. Essa doutrina ela é estabelecida por ser considerada um ponto fundamental e indiscutível de uma crença, que pertence ao arcabouço de uma religião, de uma filosofia ou de uma ideologia. Vem da palavra grega dogma, aquilo que aparenta opinião ou crença, e deriva do verbo doctio, pensar, supor, imaginar. Um postulado ou um axioma, o que é? É uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada, mas é considerada verdadeira como um consenso inicial necessário para a construção e a aceitação de uma teoria. Devido a este fato, um postulado é aceito como verdade e serve como ponto inicial para a dedução e inferências de outras verdades. Um postulado é um pressuposto, é uma ideia que se supõe antecipadamente, uma pressuposição, que se pode relacionar com uma ideia que não se expressa de forma explícita, mas que acaba sendo percebida através de premissas analisadas. Uma pressuposição pode se desenvolver e se transformar em uma hipótese. Esta, ao evoluir, se transforma em uma premissa. Uma premissa, ao ser utilizada como um dos alicerces de determinada conjuntura teórica, passa a ser chamada de postulado ou axioma. Enquanto que um postulado é considerado uma verdade evidente, que não requer demonstração, um axioma pode ser verificado, falsificado, falseado e comprovado. Um axioma, ao ser comprovado, passa a ser um teorema. Então, nós temos essa percepção. E o que vem a ser epistemologia? Abrange de modo multidisciplinar e interdisciplinar uma variedade das áreas das ciências exatas e das ciências humanas, assim como da filosofia. Também é conhecida como teoria do conhecimento, gnoseologia e filosofia da ciência. Para o propósito desse texto, é importante ressaltar que a epistemologia é uma crença que investiga perdão, que a epistemologia é a ciência que investiga a crença e o conhecimento, procurando a natureza do saber científico e as limitações desse saber. Esta ciência busca
a definição do conceito de conhecimento e como distingui-lo de uma opinião ou crença sobre algo, quais são as fontes confiáveis do conhecimento e quais são as circunstâncias seguras para usá-las, e qual a possibilidade de se conhecer de fato a realidade e quais são os limites do conhecimento que se pode adquirir. A epistemologia empirista busca o verdadeiro conhecimento através das experiências da vida e a epistemologia racionalista busca o conhecimento através da razão e da lógica. Então, como eu disse, a nossa proposta é substituir essa visão dogmática, fechada, travada, de uma doutrina imutável, por axiomas epistemológicos, que são proposições, sentenças, que exprimem conceitos e ideias que devem ser consideradas a priori como prováveis verdades, mas que cada indivíduo, através de suas experiências de vida, da razão e da lógica, deve verificar, falsificar, falsear, constatar e realizar como sendo ou não uma verdade. Bom, como eu falei, primeiro axioma epistemológico: a veracidade da existência da ilusão absoluta. Isso é um destrinchamento, tá, gente, do princípio do mentalismo. Essa ilusão absoluta é uma realidade relativa. Então, nós fazemos parte de uma realidade que é relativa. E essa realidade relativa, do ponto de vista do cósmico, do ponto de vista do todo, do ponto de vista do princípio criador em criado, é uma ilusão absoluta. E a gente parte do princípio da existência da própria realidade absoluta. E que isso, essa realidade absoluta, é o próprio Deus, é a própria espiritualidade, é a própria verdade. Né? E tudo isso se encontra expresso em literaturas antigas e escrituras sagradas, como a Tábua de Esmeraldas, o Corpus Hermeticum e livros canônicos, deuterocanônicos, pseudoepígrafos e apócrifos de diversas tradições primordiais. Segundo axioma, a real apreensão do significado interno desses textos, Tábuas de Esmeraldas, Corpus Hermético, incluindo os 7 princípios herméticos, é essencial para todo o trabalho oculto. Então, aqui, esse segundo princípio foca especificamente nos 7 princípios herméticos. Esses 7 princípios herméticos seria nada mais, nada menos do que uma constituição, né? O que equivaleria a uma constituição. Se a gente partisse do princípio de que existe uma lei maior, como nós, do Colégio Auditório e do Monastério Pax, como nós estipulamos, né, essa lei maior. Nós estipulamos essa lei maior através desse princípio que está aqui em grego: amor sob vontade. E a primeira pessoa que falou claramente sobre isso não foi Aleister Crowley, como muitos afirmam, mas foi Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona tem esse texto sensacional. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Essa passagem está nas homilias sobre a primeira epístola de João. E um outro texto que é muito interessante, que ele fala também, que está nas suas confissões, é: transpassaste o meu coração com a tua palavra, e desde então amei-te. Então, essa relação de amor e vontade, a gente expressa mais claramente
Então, assim, eu citei agora Santo Agostinho para se ter uma noção de que essa visão de que faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade, amor impiedoso. Todo homem e toda mulher é uma estrela. É um conjunto de 4 proposições que se compõem como se fosse uma lei maior, uma cláusula pétrea da criação. Deus é amor, Deus é vontade, Deus é sabedoria, Deus é ordem. E Deus é liberdade. Mas essa liberdade em se realizar, né? Aí vem uma questão muito interessante que Louis Claude Saint-Martin falava, que, na verdade, nós somos livres enquanto nós seguimos o que é bom e o que é justo. Então, dentro do que é bom, dentro dos parâmetros do bom princípio, nós temos a nossa liberdade. Mas, à medida que nós nos afastamos do bom princípio e nos aproximamos do mau princípio, que nada mais é do que a ausência do bom princípio, nós nos tornamos vítimas da fatalidade. Então, o que acontece? Nós temos essa lei maior. E depois dessa lei, nós temos o que seria os 7 princípios herméticos. E o terceiro ponto é que seguimos diversas tradições primordiais, mas as que optamos concentrar nossos estudos, mantendo a reta visão no todo, sem perder a visão das partes, é a tradição judaica, a tradição cristã e a tradição egípcia. Todas essas, a tradição judaica e a tradição egípcia são trabalhadas sobre o prisma da tradição cristã e sobre o manto de proteção da eclésia. Vendo aqui eclésia tanto no sentido de igreja instituição, quanto no sentido de igreja enquanto comunidade dos eleitos. O que acontece? Nós trabalhamos várias tradições primordiais, com foco na tradição judaica, tradição cristã, tradição egípcia. Todas essas tradições, querendo ou não, nós partimos do pressuposto sobre o prisma da tradição cristã, é como se fosse um tipo de leitura sobre o prisma da tradição cristã, e sobre o manto de proteção do corpo egregórico da eclésia, da igreja, que é a comunidade dos eleitos, né? A Assembleia dos Eleitos. Isso quer dizer que é imprescindível que se parta do pressuposto do 1, do 2, do 3, do 7, do 12, do 33. A crença no Deus que é uno, mantendo-se uno é dual, pois se manifesta na dualidade, polaridade, gênero e ritmo. Mantendo-se uno é trino, pois é pai, propator, enzó, Osíris, é filho, logos, pantocrator, Mexaia, Horus, e Espírito Santo, Paráclito, noiva, Ruá, Ísis. Mantendo-se uno, se desdobra nele mesmo, sem, no entanto, deixar o repouso. E, através da vontade viril, Telema, de seu impulso criador, se desdobra nele mesmo em diversos atributos, emanando o pleroma e o conjunto de Eon. Aqui, esse terceiro axioma epistemológico, ele trabalha vários pontos. Além de trabalhar o nosso foco e nossa leitura dentro do paradigma da tradição cristã, né, eles nos falam também de uma série de verdades eternas que estão simbolizadas com essas passagens aí, que se fala dos números, da dualidade, do trino, né, dos éons que foram emanados. Né? Isso é uma visão que é muito interessante dentro da linha do gnosticismo valentiniano, que é uma das tradições que a gente segue. E agora nós vamos trabalhar um por um. Na tábua de esmeraldas, a verdade é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua alma. Nós encontramos
uma passagem muito parecida com esse número 4, esse ponto 4 aí, na invocação a Tote. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente com grande perícia. Sobre a terra, sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistus, pois possuo as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Então, irmão, esse texto da Tábua de Esmeraldas é um texto que tem uma série de significados e que eles fazem parte dos axiomas epistemológicos do Colégio Adeptorum e do Monastério Homeopático. Bom, agora vem os 7 princípios herméticos. Primeiro, o princípio do mentalismo. Toda mente, universo mental. Então, aqui nós chegamos à conclusão de que o universo é uma criação mental do todo. Nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus, na mente de Deus. Segundo princípio, o princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Princípio da vibração, nada está parado, tudo move, tudo vibra. Princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. O princípio do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de quase casualidade, porém nada escapa à lei. E o princípio do gênero, e que fala o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Axioma 3. Tradições judaico-cristãs e egípcias. Tradições judaico-cristã e egípcia. No início, criou Elohim os céus e a terra. E a terra era informe e com vacuidade. E era escuridão sobre as faces do abismo, e o espírito de Elohim era o que pairava por sobre a face das águas. Essa é uma tradução literal do primeiro versículo do Gênesis. Então, aqui está um exemplo da tradição judaica. Como exemplo da tradição cristã, nós temos aí o primeiro versículo, os primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o Logos estava junto com Deus, o Logos era Deus.
Este estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas por meio dele foram feitas, e sem ele não foi feita uma só coisa. E a vida era a luz das pessoas, e a luz na escuridão brilha, e a escuridão não a venceu. Um outro princípio do Novo Testamento, do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse já é um princípio da tradição egípcia, uma citação do nosso amado irmão e mestre, Conde de Cagliostro, que falava: toda luz vem do Oriente e toda iniciação vem do Egito. Agora nós vamos nos concentrar na tradição judaica. Na tradição judaica, essa passagem aqui do Sefer Yetzirah é sensacional. Com os 32 caminhos místicos da sabedoria, gravou Yah, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus vivo, Rei do universo, El Shaddai, clemente e misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime e sagrado, e criou seu universo com 3 livros: Sefarim, com texto, Sefer, com número, Sefar, e com comunicação, Sipo. E essa passagem da primeira folha do Zohar, que é a folha 15a. Quando surgiu o desejo do pensamento do rei de criar o mundo, uma centelha gravou uma luz, uma marca na luz superior, a vela oculta. Esta centelha, que surgiu do mais oculto dos ocultos, do princípio de Ein Sof, era uma fumaça em um receptáculo inacabado. Ela foi inserida em um círculo que não era nem branco, nem preto, nem vermelho, nem verde, nem de cor nenhuma. Quando começaram as suas meditações, cores foram criadas para brilhar. Desta luz superior foi produzida uma fonte, da qual o mundo inferior foi colorido. O mais oculto dos ocultos é o segredo de Enzo. Uma atmosfera se partiu e não se partiu nele, e ela é totalmente desconhecida. Até que golpes fortes a dividiram, e um ponto oculto e superior começou a brilhar. Além deste ponto, nada essa vida. E por isso esse ponto é chamado de início. O princípio de todos os enunciados. E como um exemplo da tradição egípcia, da tradição cristã primeiro, né? Eu decidi escolher 3 passagens do Evangelho de Tomé. A primeira passagem é o João 3. Jesus disse: se aqueles que vos guiam disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis a pobreza. Um outro ponto. Lógico 50. Jesus disse: se vos perguntarem de onde vindes, respondei: viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu dela mesma, estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio de suas imagens. Se vos perguntarem: vós sois isto? Digam: nós somos seus filhos e somos os eleitos do Pai, o vivente. Se vos perguntarem: qual é o sinal de vosso Pai em vós? Digam a eles: é movimento e repouso. E o Lógion 77. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre tudo.
eu sou o todo. De mim surgiu o todo, e para mim o todo se estendeu. E de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu lá estou. Levantai uma pedra, e ali me encontrarei. Com relação à tradição egípcia, essa invocação ao Osíris. Osíris Onofre, que é encontrado perfeito diante dos deuses. Tu tens dito, estes são os elementos de meu corpo, aperfeiçoados através do sofrimento, glorificados através do julgamento. Pois o perfume da rosa que está a perecer é como o suspiro reprimido do meu sofrimento, e a chama vermelho fogo como a energia da minha vontade inquebrantável. A taça de vinho é como o derramamento do sangue de meu coração sacrificado para a regeneração, para a nova vida. E o pão e o sal são como as fundações do meu corpo, o qual eu destruí, a fim de que possa ser renovado. Pois eu sou Osíris triunfante, mesmo Osíris On-Nofres, o justificado. Eu sou aquele que está vestido em um corpo de carne, mas no qual há o espírito dos grandes deuses. Eu sou o Senhor da vida, triunfante sobre a morte. Aquele que toma parte de mim se ressuscitará comigo. Eu sou o manifesto, o mandatário daqueles cuja morada é no invisível. Eu sou puro, eu me ergo sobre o universo. Eu sou seu reconciliador com os deuses eternos. E sem mim, o universo não é. Bom, de um modo geral, a gente pode resumir em 3 pontos. Nosso foco: estudamos todas as tradições primordiais, dentro delas o maior foco em tradição judaica, tradição cristã, tradição egípcia. Essas tradições vistas sob o paradigma da tradição cristã, sob o viés, né? Uma leitura da tradição cristã. Essa leitura não é uma leitura só com base na ortodoxia, como a gente viu, é uma leitura que leva em consideração todos os textos sagrados, que são fontes primárias, e também alguns textos que são fontes secundárias de extrema importância da tradição. E agora nós vamos estudar a parte de ascese moral, que é a purificação da alma pela prática das virtudes espirituais. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos da Era da Luz. Discernir e reconhecer a verdadeira vontade de Deus é a reta visão. Submeter pensamentos, sentimentos, palavras e ações sob o controle da verdadeira vontade de Deus. Respeitar a liberdade alheia para poder ser livre. Respeitar a verdadeira vontade de Deus em cada ser e realizar objetivamente a verdadeira vontade de Deus em si mesmo. Ter resiliência, contentamento, total desapego e indiferença espiritual. Manter autocontrole interior, servir abnegadamente e com dedicação ao próximo, a Deus e à eclésia. Aqui tanto no sentido de igreja, quanto no sentido de comunidade, de assembleia, servir aos outros, né? Submetendo-se às lideranças constituídas. Submetendo-se às lideranças constituídas, muitas pessoas não gostam dessa percepção, mas Paulo já dizia que toda autoridade é constituída por Deus, né? Então, assim, nós temos que ter o respeito a toda e qualquer autoridade constituída, o que não significa que nós temos que ser completamente submissos. Aqui a gente não está falando de submissão, a gente está de submissão no sentido de subserviência, mas está no sentido de respeito às autoridades e às lideranças. Por quê? Porque, como eu sempre falo,
Nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus criou a realidade com base em leis, em princípios, e esses princípios devem ser respeitados. Fazer severa autoanálise, ascese moral e praticar as virtudes espirituais. Zelar pelo seu ser como um todo, corpo, mente, espírito. Amar impiedosamente a si mesmo, sem ser leviano com seu eu interior, nem ser autoindulgente com seu ego. Isso significa que esse amor tem que ser, de fato, um amor impiedoso. Nós temos que respeitar o nosso eu interior e não ser autoindulgente com o nosso ego. Toda vez que a gente decide ser autoindulgente, a gente acaba sendo leviano com o nosso eu interior e com o Deus que habita em nosso interior. Amar a tudo e a todos de forma nobre e purificada de propósito. Essa purificada de propósito significa sem uma intenção específica. É um amor por amor. É um amar por amar. Impiedosamente. Então, é um amor, mais uma vez, que não é autoindulgente. É um amor objetivo, pragmático. Praticar a gratidão para com tudo e a todos, agradecendo por tudo de bom e tudo de aparentemente ruim. Respeitar, honrar e ser grato aos pais, avós, antepassados e ancestrais. Bom, o ponto 5, a gente vê que nós temos que ser gratos, inclusive, por tudo. Tudo. Por tudo. Porque tudo que acontece, acontece para que seja manifesta a glória de Deus. E essa glória de Deus é a glória da própria manifestação da criação, que é o quê? Todas as coisas estão retornando, estão num processo progressivo de reintegração, de retorno ao cósmico, de retorno a Deus. E por isso nós temos que ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Paulo. Né? E o ponto número 6 é um ponto chave, que está na gratidão à nossa ancestralidade. Por pior que sejam nossos ancestrais, nossos antepassados, nós estamos aqui por causa deles. Eles nos deram o dom da vida. E nós devemos respeitar, honrar e ter uma profunda gratidão aos nossos pais, avós, antepassados e ancestrais. Receber e transmitir a luz de Deus, abençoar, bendizer a todos, encaminhando-os à verdade, à bondade, à beleza. Todos nós temos a capacidade de receber e transmitir a luz de Deus. Todos nós podemos abençoar, podemos bendizer e podemos encaminhar as pessoas à verdade, à bondade e à beleza. Contemplar e praticar essa verdade, essa bondade, essa beleza, que em última instância é o próprio Deus, e ser um exemplo através da sua conduta e meio de vida. Dedicar, ofertar, dizimar, doar, praticar a caridade e a beneficência. Esse é um ponto que muitas pessoas não conseguem entender, mas existe um significado oculto para o dízimo. De acordo com os cabalistas, o dízimo, que significa 10%, nada mais é do que você atribuir 10% da sua vida a cada uma das 10 esferas da Cabala. E aí 10 vezes 10 é igual a 100. Então eles falam que para você ter uma vida plena, você tem que distribuir a sua vida, o tempo da sua vida, as suas práticas, as suas ações, os seus estudos, tudo que você faz, tudo que você é, nas 10 esferas, né? nos 10 atributos das esferas da árvore da vida. E dentro disso está
a parcela que você tem que dedicar a Deus e à espiritualidade. Então, assim, na verdade, o dízimo, ele não seria uma doação, ele não seria uma oferta e ele não seria uma dedicação. Do ponto de vista da tradição judaica e da tradição cristã, o dízimo é você devolver algo que Deus te deu. Já a oferta é você pegar algo além do dízimo e ofertar. Além da oferta, tem as doações, que as doações podem ser feitas de várias formas. Você pode não só ofertar e dizimar para igrejas e instituições, como também doar roupas, doar vestes, doar alimentos. E tem a questão da dedicação. A dedicação é você, de fato, dedicar a sua vida, o seu suor, a sua lágrima, o seu sangue, o seu ser para a espiritualidade de alguma forma. Né? Então, se você é membro de alguma igreja, de alguma tradição, ou de alguma ordem, chegar um pouco mais cedo, perguntar para o responsável, precisa que a gente dê uma varrida no templo, passe um pano, quer ajuda a montar, para montar os rituais, para receber os irmãos. Então, assim, é essa dedicação. E esses 4 pontos são diferentes e se complementam. A dedicação, as ofertas, o dízimo e a doação. Além disso, a prática, de um ponto de vista genérico, é incentivada a prática da caridade e da beneficência. E o último ponto, manter o silêncio. Bom, além desses 10 princípios da Era da Luz, né, esses 10 mandamentos, nós temos, dentro da tradição cristã, as chamadas 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Nós temos também as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, amor. Nós temos as 7 obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os encarcerados, remir os cativos, enterrar os mortos. Temos as 7 obras de misericórdia espirituais: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rogar a Deus pelos vivos e mortos. Bom, gente, essas obras de misericórdia são, de fato, atitudes reais que nós temos para com as outras pessoas, de modo a demonstrar a fé que a gente diz ter, entendeu? O amor que a gente diz ter está na prática dessas chamadas obras de misericórdia. Além disso, nós seguimos metas gerais, como a solidariedade, a fraternidade, a igualdade, a humildade e a santidade. Lembrando que a solidariedade, a fraternidade e a igualdade são trabalhadas em graus específicos, não no átrio, mas no primeiro templo. Então, nos graus, um deles é trabalhado no átrio, que é a solidariedade, é trabalhado no 7º grau de átrio, e a fraternidade é trabalhada no primeiro grau do primeiro templo, e a igualdade é trabalhada no 2º grau do 2º templo. Isso nós temos com base a tradição que foi me passada por um dos meus iniciadores, né, o mestre Totti, e a Grande Ordem dos Cavaleiros de Filipe de Leon, que é uma linha martinista, uma ordem martinista, uma ordem de inspirações martinistas, que tem o foco na prática, né, dessas três grandes metas, né, que é a solidariedade, a fraternidade e a igualdade. Além disso, a busca pela humildade e pela santidade. O que acontece? A gente está colocando aqui uma série de princípios que nós, como membros
do Colégio Auditório e do Monastério Homo Pax, a gente procura manter em mente, a gente busca seguir. É claro que são muitos princípios e que nós somos imperfeitos. Todo ser humano é imperfeito. E um dos motivos que eu acho essa palestra tão essencial é exatamente porque como é difícil buscar a ascese moral. Como é difícil praticar as virtudes espirituais. Como é difícil fazer o bem. É necessário um policiamento constante. Além disso, outros irmãos que já são noviços, neófitos e religiosos, além de seguir todos esses princípios que foram colocados anteriormente, seguem os princípios de Yama, do yoga, ser pacífico, evitar sentimentos de ódio e raiva, abraçar a verdade benevolente, reprimir a inveja, a ganância, a vaidade e o ciúme, ter simplicidade, entregar-se a Deus, reconhecê-lo em tudo e em todos, louvando, reverenciando e servindo. Esses são os 5 princípios de Yama, que estão separados aí por ponto e vírgula, numa tradução mais cristã. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei os princípios de Yama e Niyama e coloquei numa linguagem mais ocidentalizada, mais próxima do que a gente acredita, que a gente tem mais acesso, uma maior compreensão. E os 5 princípios de Niyama: manter a pureza física, mental, emocional e espiritual, ter contentamento, indiferença espiritual e total desapego, servir e se sacrificar, estudar sobre Deus e a espiritualidade, orar, meditar, contemplar, refletir e adorar. Além disso, nós temos algumas metas para formar o caráter, que é perdoar, ser magnânimo, manter autocontrole interno, controlar conduta e temperamento, ter disciplina, ter responsabilidade, manter conduta doce e sorridente, praticar coragem mental, dar exemplo com sua própria conduta, abster-se de criticar os outros, praticar autocorreção dos erros, ouvir sempre e evitar falar. E, por fim, nós chegamos aqui ao final da palestra. Esse slide aqui já foi apresentado, eu fui para lá e voltei. Bom, irmãos, peço licença agora, porque eu vou interromper o compartilhamento para fazer algumas observações. Bom, amados, é essencial a gente ter a percepção de que tudo isso se resume num mandamento: amar. Amar. E isso a gente encontra em diversas tradições primordiais. Eu vou usar o exemplo da tradição cristã, como a gente colocou, que nossa leitura é uma leitura dentro da tradição cristã, quando nós trabalhamos com qualquer tradição, né? Mas uma leitura não etnocêntrica, tá? É uma leitura que nós respeitamos, né, aquela tradição, tá? Nós temos uma leitura em que a gente não pensa assim, não, não, não. Essa tradição é assim, não, mas a visão deles é errada, a visão cristã que é certa. Não, não é assim. Isso é etnocentrismo. O meu é o certo, o outro é o errado. Nós não temos essa visão. Nós só temos uma tradução, do mesmo jeito que vocês viram. Eu peguei os princípios de Yama e Niyama e coloquei numa linguagem cristã, entendeu? E, dando um exemplo, uma pergunta que se faz é: Thales, não é muito difícil seguir isso tudo? É.
E é claro, não é necessário que todo mundo siga tudo isso. O que a gente faz? Antes de cada iniciação no sistema nosso do Colégio da Vitória do Monastério Homo Pax, nós exigimos, no mínimo, 40 anotações em 3 diários, que podem ser feitos todos em um grande diário só, num livro ou num arquivo só. É o livro dos sonhos, então deve-se fazer 40 anotações dos sonhos que a pessoa costuma ter, para a pessoa ir prestando atenção. Outra coisa, 40 anotações no seu diário mágico ou livro das sombras, tá? Onde você anota os seus rituais, os seus exercícios espirituais, as suas meditações e as impressões que você teve, o que aconteceu, como você se sentiu, etc. E o chamado Livro do Espelho da Alma de Saturno, da Era da Luz, ou mais resumidamente, Livro do Espelho da Alma, que é um arquivo que contém todos esses princípios de ética, né, e de moral espiritualizadas. Além disso, eu vou mostrar aqui para vocês. O compartilhamento aqui está dando um errinho. Eu queria mostrar para vocês um arquivo, que é o arquivo que nós costumamos utilizar para fazer a chamada autoanálise. Mas eu vou ler aqui para vocês terem uma noção. Bom, nós temos o sumário da lei, numa página, que é: faz o que tu queres há de ser o todo da lei, amor é a lei, amor sob vontade, amor impiedoso, todo homem, toda mulher é uma estrela. Esse é o conjunto do sumário. A base disso, nós temos os 10 mandamentos da Era da Luz. Isso fica na primeira página. Então, os irmãos eles vão anotando, vão fazendo observações todos os dias sobre como eles foram, né, como eles passaram o dia deles, se eles conseguiram ou não praticar alguma coisa, se eles foram bem ou foram mal em algum princípio, se eles precisam melhorar em alguma outra observação, algum outro ponto. Na segunda página tem as 7 obras de misericórdia corporais, 7 obras de misericórdia espirituais. Tem também os 7 pecados capitais, as 7 grandes virtudes, as 4 virtudes cardeais, as 3 virtudes teologais e os chamados mandamentos da eclésia, que é o quê? Participar das atividades da eclésia, reconhecer os seus erros, reconciliar-se e reparar o dano. Esse é o verdadeiro significado da perfeição, do ponto de vista grego, perfeição enquanto busca eterna da perfeição, e de um sentido mais espiritual, iniciático, né? Místico. A perfeição está na nossa capacidade de reconhecer os nossos erros, os nossos equívocos, buscar e reconciliar, pedir perdão por eles e buscar, de alguma forma, reparar o dano. A gente, tendo essa postura, a gente se liga ao princípio da misericórdia em vez de se ligar ao princípio da justiça. Porque pelo princípio da justiça, o que age é a lei. Então, toda causa tem um efeito. Se você faz uma coisa errada, você vai receber o retorno. Se você faz uma coisa certa, você vai receber o retorno. E nós estudamos isso em palestras anteriores. Que esse retorno na área da magia, ele se multiplica por 3, ele se multiplica por 7, dependendo da ocasião. E uma das formas de nós nos livrarmos, não é que nós nos livramos, mas nós nos colocamos
em consonância com a lei da causa e efeito, a partir do momento que nós buscamos reconhecer nossos erros, nos reconciliar e reparar o dano. Nesse momento, nós tentamos nós mesmos tomar posse, através da vontade e da liberdade, das nossas atitudes e buscamos reestabelecer o equilíbrio do universo. Se nós não agimos assim, o próprio universo vai buscar, através de uma reação, reequilibrar a balança, que fique constantemente num equilíbrio dinâmico. Existem outras práticas e outras posturas que propiciam uma diminuição no acúmulo de karma. Tanto na tradição oriental quanto na tradição ocidental, existem certos mantras, certos encantamentos que são utilizados para que não se acumule karma. Normalmente são frases que remetem a uma compreensão de que todas as coisas são impermanentes nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, todas elas estão, de alguma forma, repletas do Espírito de Deus. Bom, outro mandamento da Eclésia é comungar e partilhar o que é santo, e nós usamos a seguinte definição para a santidade: o que é bom, o que é belo, o que é justo e o que é sábio. Submeter à vontade o que oprime e escraviza. Então, isso é nós termos a capacidade de controlar os nossos desejos e impulsos desregrados do nosso ego carnal, entendeu? E isso, exemplos disso é o jejum, é a abstenção, é algum tipo de abstinência que a gente decida fazer por um período de tempo, entendeu? E outras coisas mais. E o último ponto dos mandamentos da Eclésia é restituir o dízimo a cada esfera, aspecto da existência. Essa é a página 2. A página 3, nós temos princípios de Yama, de Niyama, e as metas para formar o caráter. Depois disso, nas duas últimas páginas, eu deixo um espaço para os irmãos que estão estudando com a gente estipularem para eles mesmos quais são as suas metas gerais, qual é a reta visão, qual é a sua visão, a sua missão para consigo mesmo, qual é a sua missão para com o próximo, qual é a sua missão para com o mundo, qual é o seu objetivo geral nessa vida e quais são os seus objetivos específicos. Isso é importante para o discípulo se situar. E essa foi a primeira lição que eu aprendi com o meu amado mestre Totti. É a primeira lição que a gente aprende no curso de sacerdote da Igreja Expectante. Situar-se. Você tem que saber quem você é, aonde você está, como você chegou até aqui, aonde você pretende ir, para onde você vai, qual é o caminho que você pretende percorrer, como você vai percorrer esse caminho. E a partir do momento que o discípulo se situa e se torna consciente, né, da sua conjuntura, aí sim ele pode traçar um planejamento, que é esse planejamento que vai levá-lo em direção à reta visão. E qual é a reta visão? A reta visão para todos nós é uma e é única, porque ela é reflexo da própria realidade absoluta. Qual é a reta visão? Realizar a verdadeira vontade do Deus que habita em mim, discernir a verdadeira vontade, Telemann, e o amor divino, ágape, do meu Deus interior, dos anseios da minha individualidade e dos desejos, impulsos e vontades desregradas da minha personalidade, dominando o meu Satã interior e unificando meu Lúcifer interior saturnino ao meu Cristo interior solar. Esse é um processo que aqui está exemplificado do ponto de vista
gnóstico, mas pode ser representado do ponto de vista alquímico, teosófico, astrológico. Nós temos aí a figura do demiurgo Saturno, nós temos aí a figura do logo solar, né? E nós temos aí a figura de Gaia, Mãe Terra, e nós temos a figura do princípio, né? do princípio do absoluto, e nós temos aí um princípio conciliador, que é o quinto princípio. Dentro dessas tradições e todas essas energias, isso se reverbera dentro de nós também. Então, nós temos dentro de nós a nossa personalidade, em última instância, a nossa personalidade ou ego, aí a nossa individualidade, a personalidade ego é a pessoa nessa vida. A individualidade é a pessoa nessa vida, mais tudo que essa pessoa é e foi nas suas outras vidas. Entendeu? E não só isso, mas num ponto de vista atemporal, tudo que ela vai vir a ser também. Né? E, além disso, a própria figura do Deus que habita dentro de cada um de nós. Então, a gente diferenciar essas energias externamente e internamente e direcionar essas energias com um propósito à reintegração. Essa é a reta visão. Então, a reta visão seria essa e o sumário da lei. Irmãos, nós ficamos por aqui. Por que eu exijo que os irmãos preencham esses livros, né, esses diários, para que eles possam fazer as iniciações? Porque, irmãos, a gente precisa ser para ter. E não ter para ser. A partir do momento que nós somos, nós passamos a ter. E muitas vezes nós temos coisas e não somos nada daquilo. Então, de que adianta ter título se você não é o título que você supostamente tem? E é por isso que na nossa tradição nós dividimos os graus de modo completamente diferente. Colocamos terminologias em latim, e aí sim nós temos as equiparações para várias tradições e várias ordens iniciáticas. Porque nós não queremos que a pessoa tenha essa visão egóica, essa visão, sabe, de vaidade, de grau, de título. O segredo está na humildade. O segredo está não só de nós mesmos, junto com o universo, aplicarmos força na mesma direção do que é a verdadeira vontade do Deus que habita dentro de nós, e, ao mesmo tempo, através da ascese moral, reduzir a massa do nosso ego para que a gente possa evoluir mais rapidamente. É difícil? É. Mas, para os verdadeiros praticantes da alta magia, é ponto sine qua non para a evolução espiritual e a reintegração. E, com isso, eu me despeço de todos, agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição dos irmãos. Peço que os irmãos busquem curtir os nossos vídeos, assinar o nosso canal, e que aí, sempre que tivermos palestras novas, vídeos novos e informações novas, nós vamos estar sempre passando para vocês. Muito obrigado, e eu me despeço fraternalmente na paz de Cristo.